Muito bem, pessoal, aqui de volta, como prometido, para encerrarmos a sequência de vídeos sobre a teoria do implemento, agora falando das chamadas arras, que são mais conhecidas coloquialmente como sinal, sinal ou antecipação, né? Ou adiantamento. No dia a dia dos contratos, é bem comum as pessoas usarem o termo sinal, mas tecnicamente, no Código Civil, o termo arras, na doutrina, arras é que é a expressão utilizada. Muito bem, o que se trata isso? Arras ou sinal? É uma quantia em dinheiro ou outro bem fungível, não necessariamente as arras ou o sinal tem que ser em dinheiro, precisa que seja algum bem fungível. Bem fungível é aquele que pode ser substituído tranquilamente por outro de mesma espécie, de mesmo gênero. Então, um pacote de arroz é um bem fungível. Não estou dizendo que as pessoas vão sair entregando pacote de arroz como sinal nos seus contratos. Porque é inusitado, mas possível juridicamente é. Se é um bem fungível, pode ser utilizado como sinal. Mas, geralmente, é o dinheiro que é mais comumente utilizado. E aí, quando se estabelece as arras, né, essa quantia em dinheiro ou esse bem fungível, ele é entregue por uma das partes da relação obrigacional à outra, como uma espécie ali de sinal, de garantia que a obrigação será cumprida. Não é uma garantia absoluta, né? Quem já celebrou contrato que tinha arras, que tinha sinal, sabe que não é uma garantia total, assim, o sinal foi dado, agora esse contrato nunca será inadimplido. Não é bem isso. Essa garantia do adimplemento é uma garantia, digamos, de natureza negocial, muito mais uma demonstração da parte que ela está tão interessada e tão comprometida com o cumprimento daquela obrigação que ela está oferecendo aquele valor em dinheiro ou outro bem fungível, né? Mas acaba que, em termos fáticos, a obrigação pode acabar sendo descumprida, e aí a gente vai ver o que acontece com as armas, o que acontece com o sinal. Na verdade, ela acaba depois servindo como uma maneira de compensar a parte que tinha recebido essa garantia, né? Isso de uma maneira mais ampla ou menos ampla, a depender do tipo das arras. Elas podem ser confirmatórias ou podem ser penitenciais. E aí você precisa analisar o contrato, analisar como que as partes fecharam a cláusula de arras para saber se ela é de um tipo ou de outro. Às vezes o contrato vai dizer claramente, né, arras confirmatórias, arras penitenciais. Aí ótimo, o seu trabalho já foi abreviado. Mas o que é mais comum é os contratos apenas mencionarem o termo arras ou o termo sinal, e aí você tem que analisar a circunstância em que aquilo foi contratado para saber se você está diante do tipo confirmatório ou do tipo penitencial. E o que você precisa procurar é se as arras estão sendo previstas para uma hipótese em que o contrato não é cumprido, mas ele seguirá em vigor, são as arras confirmatórias. Então, do tipo, olha, eu estou fazendo um contrato com você e como uma demonstração que você realmente vai fechar esse contrato comigo, que você não está negociando aqui à toa e depois vai fechar com outra pessoa, eu quero que você me dê um sinal, quero que você me dê arras confirmatórias. E aí, se você não cumprir a obrigação, tal qual a gente está combinando aqui, né, a gente vai ver mais à frente o que vai acontecer com essas armas. Agora, quando o intuito é desmotivar a parte a desistir do contrato, aí são as arras penitenciais. Ou o inverso, né? Melhor dizendo, as arras confirmatórias, elas visam a desmotivar a parte que está ali negociando o contrato a simplesmente depois se arrepender dele. E as arras penitenciais é que tem por objetivo punir a parte que tenha descumprido o contrato. Então, acabou que eu inverti aqui, mas acho que corrigi a tempo. Falar mais uma vez para deixar claro. Arras confirmatórias servem
para desmotivar a parte a se arrepender do contrato e a, de repente, não querer mais que aquele contrato siga. E as arras penitenciais, elas existem para motivar a parte a cumprir a sua obrigação devidamente, ou a desmotivar a parte a entrar numa situação de inadimplemento. As arras penitenciais, você deve estar pensando, poxa, tem uma mesma função da multa, não tem? Sim, tem uma mesma função da multa. Não é a mesma coisa, não é a mesma cláusula contratual, mas ela tem, no caso das arras penitenciais, ela tem uma mesma função da cláusula penal. Você pode, então, inserir no seu contrato 2 desmotivadores à outra parte descumprir suas obrigações: a cláusula penal e arras penitenciais. A diferença é muito mais no momento em que isso é exigido, no momento em que isso é pago pela outra parte. Eu acredito que isso apareça num slide mais à frente. Não aparece, mas eu vou explicar essa diferença das arras penitenciais para a multa. Deixa eu só, então, entrar no slide que já fala dela. Então, caso de inexecução, esse slide de arras penitenciais ocorre quando houver no contrato uma cláusula ali de impossibilidade de inexecução. Né? Aqui o contrato está celebrado, você não pode se arrepender, o contrato é obrigatório, como regra. Né? A gente até poderia prever uma cláusula que permitisse a esse contrato ser extinto por vontade das partes, mas aí não é o caso no contrato em que há essas arras, no caso de inexecução, né, as arras confirmatórias. Né, nos contratos em que tem a cláusula que possibilita uma das partes se arrepender e simplesmente sair da relação contratual se quiser, vão incidir o outro tipo de arras. Mas então vamos lá. Essa que a gente está examinando tem por função, assim como a cláusula penal, desmotivar a parte a descumprir suas obrigações. Então vamos imaginar que eu vou vender para você um bem. E aí eu digo, olha, eu quero que você me dê um sinal. Vou te vender um carro, 30 mil reais, eu quero que você me dê 15 mil de sinal. Quero que você me dê metade do valor desse carro de sinal. E aí, né, ao longo do contrato, se você descumprir sua obrigação, você que entregou esse sinal para mim, vai perdê-lo. O contrato vai ser extinto pela sua inexecução, né? Você descumpriu a obrigação, então tem o direito de rescindir esse contrato, como vocês vão estudar lá na disciplina de direitos dos contratos. Eu vou extinguir esse contrato, mas você vai perder o sinal que você deu. Então, se quem descumpriu a obrigação foi quem deu as arras, ele perde o valor dado em sinal para outra parte. Agora, se quem descumpriu a obrigação, levando à extinção do contrato, foi quem recebeu o sinal, então, no nosso exemplo, se eu que pedi os 15 mil de sinal não cumpro as minhas obrigações, levando o contrato a ser extinto, por exemplo, não entrego o carro no dia combinado, aí eu tenho que devolver em dobro para você esse valor dado de sinal, com atualização monetária, índices, segundo índices adotados ali pelo tribunal, juros e honorários de advogado. Você pensa, poxa, mas dependendo do caso, uma parte perder o sinal para outra pode ficar barato. Talvez os prejuízos envolvidos aí nesse descumprimento do contrato,
as indenizações que seriam trocadas, né, podem ser muito maiores do que o valor do sinal. Pois é, mas aí que tá, ninguém está dizendo, muito menos o Código Civil, que não se pode cobrar uma indenização do valor que supere as arras ou o sinal até chegar na indenização devida, né? Então, se você me deu um sinal de 15 mil, cumpriu o contrato vai ser extinto, então você vai perder esse sinal em meu favor, eu vou ficar com esses 15 mil para mim, com base no Código Civil. Mas o meu prejuízo com o seu inadimplemento foi de 50 mil, eu fico com o sinal e vou cobrar a indenização suplementar. Meu prejuízo foi de 50, é 50 que eu tenho que receber de você. Fiquei com 15 mil a título de sinal. Ok, então eu vou cobrar os outros 35 mil agora a título de indenização. Você me paga voluntariamente e nós vamos a juízo. Beleza? Aí você pensa, não, mas tá bom. Estamos pensando aqui na hipótese da obrigação ser descumprida, a parte então vai extinguir o contrato e vai ficar com o sinal ou vai devolver em dobro o sinal se ele tiver descumprido o contrato. Mas se a parte não quiser extinguir o contrato, se ela fala, não, eu quero seguir com o contrato, mas eu quero que aplique o regime das arras. Então, por exemplo, você me dá um sinal de 15 mil reais e não me paga o resto do carro. Mas eu não quero desfazer a venda. Pode ser que eu não queira desfazer a venda. Pode ser que eu fale, não, eu vou a juízo agora cobrar os pagamentos que não foram feitos e, e ficar com o sinal diante do inadimplemento. Né? Fico com o sinal, porque o comprador não cumpriu a parte dele, então eu fico com o sinal. Caso o comprador é que tenha dado o sinal, né? E quero manter o contrato cobrando em juízo as obrigações que estão em atraso. É possível. É possível. O sinal vai ser retido por quem quer que tenha direito a retê-lo, ou o sinal será devolvido em dobro por quem quer que tenha que devolver esse sinal em dobro, e a outra parte fica com esse valor como um início de indenização. A gente vai apurar, naquele caso, qual indenização é devida pelo descumprimento, ainda que o contrato siga adiante, mas alguma indenização vai ser devida pela parte inadimplente e essa retenção das arras ou devolução em dobro vai servir como início de indenização. E aí, enfim, vamos ver que a diferença das arras para a cláusula penal, né? Já que os objetivos estão até muito parecidos aqui, a diferença, na verdade, é de cunho prático, porque a cláusula penal ela vai incidir depois do inadimplemento e terá de ser cobrada do devedor. Então, eu posso fechar um contrato com você e dizer que se você não cumprir sua obrigação, você lá na frente, então, terá de me pagar uma multa de tantos mil reais. O sinal às arras, ele pode ter essa natureza, né, de servir como início de indenização, ele pode ter essa natureza de desmotivar a parte a descumprir o contrato dela. Só que, veja, aquilo é um valor, um dinheiro ou um bem fungível que já é entregue antecipadamente. Então, se ao invés de eu exigir uma cláusula penal, eu preferir exigir um sinal, você já vai me dar aquele valor a título de arras, eu já vou reter aquele valor, e se você descumprir a obrigação, eu fico com ele. Né? Então, as arras têm, digamos, um viés aí, ou uma diferença frente à cláusula penal, que é a sua entrega antecipada de uma parte à outra. Né? Ah, mas e quando quem descumpriu o contrato é quem recebeu o sinal? Ele só vai ter que devolver aquilo depois do inadimplemento. Ok, só que ele vai devolver em dobro. Né? A cláusula penal, se você descumpriu o contrato e eu é que dei o sinal para você, você vai me devolver em dobro. Assim como na cláusula penal, é depois do inadimplemento que eu vou cobrar lá na frente, vai ser difícil receber, talvez eu tenha aqui a juízo. Só que nesse caso, você vai me devolver o sinal em dobro. É provavelmente um valor muito maior do que o da cláusula penal e mais. Uma cláusula, uma condição contratual não impede a outra.
eu posso estabelecer um sinal no nosso contrato e posso estabelecer também uma cláusula penal. Voltando ao slide que a gente estava... Tem um ponto aqui no meio dele importante que eu acabei pulando para fazer essa diferença da cláusula penitencial das arras penitenciais para a cláusula penal. Você pode estar pensando também o seguinte, tá, tudo bem, vamos imaginar a hipótese diferente, a hipótese na qual todas as obrigações vão ser cumpridas. A gente estava falando de vários exemplos em que o sinal foi dado, a obrigação não foi cumprida, e aí o que faz com o sinal? Mas e quando o sinal é dado, todas as obrigações são cumpridas? Nesse caso, o sinal serve de antecipação de pagamento. Claro que se for do mesmo gênero da obrigação principal. Se for uma obrigação de fazer, e aí eu te pedi um sinal em dinheiro, aí não tem como servir como antecipação de pagamento. Aí se você cumprir a obrigação toda, eu te devolvo o sinal. Agora, quando o sinal é da mesma natureza da obrigação principal, por exemplo, o sinal é em dinheiro e a obrigação principal também é um pagamento em dinheiro, aquilo que foi dado a título de arras, se todo o resto da obrigação for cumprida, serve como antecipação de pagamento. Ou seja, em termos práticos, se eu negocio com você a venda de um carro, esse carro custa 30 mil, e eu peço para você um sinal de 15 mil reais em dinheiro. A obrigação principal é dinheiro, o sinal que eu peço também é em dinheiro. Você vai lá, deposita para mim 15 mil reais. Ok. Os outros 15 mil eu vou dividir em 15 parcelas de R$ 1.000 para você. Você foi lá, cumpriu todas. Então, além do sinal que você deu de 15 mil, você pagou outros 15 mil em parcelas, somando as duas coisas, deu o valor do carro. Será que você tem que continuar me pagando assim mesmo, até chegar no pagamento de 30 mil, para depois eu te devolver o sinal? Ou a gente pode entender que o valor adiantado foi parte do pagamento também, que agora só resta você pagar o restante? Segunda opção. Valor dado a título de sinal, se o sinal tiver a mesma natureza, o mesmo gênero que a obrigação principal, serve de antecipação de pagamento. Me deu 15 mil de sinal, pagou os outros 15 mil em dia, tudo certo, sua obrigação está extinta. Ah, mas o carro não custa 30 mil, a pessoa deu 15 parcelas de 1.000 só. Mas ela já tinha dado um sinal de 15 mil antes. Ok? Isso se a obrigação for do mesmo tipo do sinal. Repetiu o exemplo lá de trás. Eu contrato com você uma obrigação de fazer um serviço e peço que você me dê um sinal de 10 mil reais. Nesse caso, eu vou ter que receber o serviço inteiro e depois devolver o sinal se o serviço for totalmente entregue, porque a obrigação principal é de gênero diferente do sinal. Beleza? Agora, no caso das arras, aqui está errado no slide, né? Aqui são as arras confirmatórias. Confirmatórias. Está escrito penitencial aí, mas está um erro aí na redação do slide. As confirmatórias são aquelas que você insere num contrato em que você pretende... as partes negociaram ali de alguma maneira e o direito de desfazer do contrato, de se arrepender. Eu digo, dos contratos que eu já vi ao longo da minha vida profissional, é uma minoria que traz essa cláusula, mas também não é a coisa mais rara do mundo, não. Eventualmente, as partes negociam ali um contrato e falam, olha, mas eu quero pôr uma cláusula aqui que eu posso desistir desse contrato a qualquer momento. Naturalmente, a outra parte pensa, poxa, mas aí o contrato vai ficar muito inseguro, né? Esse contrato ele vai ficar muito frágil, né? Quem me garante que segurança eu vou ter ao entrar nesse contrato? Bom, se a outra parte fizer questão dessa cláusula, paciência, o contrato só vai sair com ela, mas uma maneira de então
melhorar para quem está achando que o contrato vai ficar muito frágil é colocar uma cláusula de sinal dizendo o seguinte: olha, se quem arrepender do contrato e disser que não quer mais, no meio do caminho fala que não quer mais seguir com aquele contrato. Se foi ele que deu as arras, ele vai perder essas arras para outra parte. Agora, se quem arrependeu foi quem deu as arras, ele vai devolver em dobro para a parte contrária. Neste caso, não há que se falar em indenização, porque já havia essa cláusula permitindo que o contrato fosse desfeito a qualquer momento, que as partes pudessem se arrepender, né? Então, dá para dizer, mas agora eu quero exigir as obrigações mesmo assim, eu quero uma indenização por perdas e danos. Olha, não, nesse caso não, porque já estava pré-definida a possibilidade do contrato vir ser extinto a qualquer momento. Mas aí as arras vão ter essa função de compensar um pouco a outra parte. Falar, tudo bem, você está então querendo o direito de desistir a qualquer momento do contrato? Poxa, mas eu estou fazendo aqui um investimento danado aqui, eu estou reformando aqui as coisas para poder te alugar esses bens, para poder, enfim, disponibilizar para você. Eu vou gastar aqui 10 mil para fazer esse contrato com você e depois daqui um mês você desiste. Então, vamos fazer o seguinte, vamos manter essa cláusula, mas vamos colocar aqui sinal de pelo menos 10 mil, que é o valor que eu estou tendo e arcar para poder te atender nesse contrato. E se você desistir logo depois, não tem problema, pelo menos eu vou ter esse valor aqui compensando todo o meu investimento, beleza? Então, você me dá um sinal aí de 10 mil, você se arrepender do contrato, esse sinal fica comigo, essas artes ficam comigo. Tranquilo? Um último detalhe, né? Havia comentado com vocês que você vai identificar se as arras são confirmatórias ou se são penitenciais a partir da forma como elas estão previstas, como elas estão colocadas no contrato, né? Diz o Código Civil, segundo o Código Civil, as arras penitenciais precisam estar descritas dessa forma expressamente no contrato. Se o contrato apenas disser sinal ou arras, nós vamos entender que ela tem natureza confirmatória e só vai poder aparecer, né, naqueles negócios jurídicos que prevêem direitos de arrependimento e vai exercer função indenizatória. Tranquilo? Agora sim, encerramos aí nossa conversa sobre a teoria do inadimplemento. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.